Vamos lá, a gente está no Daf Tzadik Tet, Amud Bet, mais ou menos no meio do Amud, um pouquinho para baixo, talvez. Vai Rabi Yochanan. Pergunta Rabi Yochanan a seguinte pergunta. Bor Tisha. Se eu tenho um buraco na rua, certo? Um buraco na rua, no Reshut Rabim, que ele tem 9 tfachim de profundidade. Se ele tivesse 10 tfachim, ele seria Reshut Yachid. Mas como ele só tem 9, ele é Reshut Rabim. Então eu posso colocar coisas no buraco e tirar coisas do buraco. A priori, esse é o Din Pashut. Pergunta Rabi Yochanan o seguinte. Se eu tenho um bor tisha, eu tenho um buraco de 9 tfachim, que é definido como Reshut Rabim também. Ve'akar mimeinu choliá, ve'ishlima le'asará. E eu fui e tirei do buraco um tefach de terra. O que eu fiz? Eu transformei o buraco em um buraco de 10 tfachim, ou seja, eu transformei o buraco em Reshut Yachid. A pergunta de Rabi Yochanan agora é o seguinte, mal, Akirat Hefet ve'asiyat mechitza be'adadad ekatu ve'umichayev ou lo michayev. A pergunta de Rabi Yochanan é a seguinte, na hora que eu tirei esse um tefach de terra do buraco e transformei o buraco em Reshut Yachid, será que o meu ato de tirar a terra e transformar o buraco em Reshut Yachid, eles acontecem ao mesmo tempo? Então, no momento em que eu estou tirando a terra, eu estou transformando o buraco em Reshut Yachid, e a terra que eu estou tirando para a rua é como se eu tirasse do Reshut Yachid para o Reshut Rabim? Ou talvez não. Talvez na hora que eu tiro a terra, eu estou tirando a terra de um buraco que só tem 9 tfachim. De Reshut Rabim para Reshut Rabim, não fiz uma proibição de um Reshut para o outro. Depois que eu tirei a terra, o buraco virou um buraco de 10 tfachim, que é Reshut Yachid. A pergunta é se as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, eu sou Hayav, ou tem aqui um processo, eu sou Patur. Será que o tirar a terra e transformar em Reshut Yachid acontece ao mesmo tempo? Porque na hora que eu desconecto a terra do chão, o buraco se torna um buraco de 10 tfachim. Então, ao mesmo tempo, eu estou tirando terra do Reshut Yachid já é chamado de Reshut Yachid, ou talvez não. Quando eu tirei a terra, era Reshut Rabim. Depois que ficou o buraco mais fundo, virou Reshut Yachid, mas acontece em 2 passos, tirar a terra e depois Reshut Yachid. A diferença vai ser se é considerado que eu estou tirando do Reshut Yachid ou não estou tirando. Essa é a pergunta de Rabi Yochanan. Vem tselomar que vandelave mechitza sará meikar ela michayev. E se você quiser dizer, fala Rabi Yochanan que não. Já que na hora que eu comecei a tirar a terra, o buraco só tinha 9, e ele só se torna Reshut Yachid depois que eu tirei a terra, e consequentemente não é considerado que eu tirei do Reshut Yachid para o Reshut Rabim, só depois ele virou Reshut Yachid. Se for um caso um pouco diferente, Bora Sarav Venatan Letochach Ulial Mietá. Se eu tenho um buraco que ele tem profundidade de 10 fachim, ou seja, ele é Reshut Yachid, e eu joguei lá uma quantidade grande de terra, e fiz com que o buraco se tornasse um buraco de 9 tfachim. Ou seja, eu mudei o buraco de Reshut Yachid para Reshut Rabim. O processo foi ao contrário. Se você quiser dizer que na hora que eu tiro a terra do chão, primeiro eu tiro a terra e depois eu transformo ele em Reshut Yachid, esse é o processo, essa é a ordem das coisas, então eu não sou Hayav, porque era Reshut Rabim ainda quando eu tirei a terra. O que acontece foi o contrário. Se eu joguei a terra e transformei ele em Reshut Rabim, nesse caso, mal, Anachat Hefet Vesiluk Mechitza Beade Adade Kaato Michayev ou Lo Michayev? Será que na hora que eu coloquei terra e transformei aquele buraco em Reshut Rabim, isso acontece ao mesmo tempo? E aí é como se eu tirasse do Reshut Rabim para Reshut Rabim? Ou talvez não. Talvez aqui também o processo é em 2 etapas. Na hora que eu joguei a terra no Reshut Yachid, e depois o Reshut Yachid se transformou em Reshut Rabim, aí eu vou ser Hayav. Ou seja, a mesma pergunta de antes, só que no caso contrário. Se você quiser dizer que na hora que eu tiro a terra e transformo aquilo em um buraco de 10 fachim, tem um processo, tem 2 etapas, eu tirei a terra do Reshut Rabim e depois virou Reshut Yachid, por isso eu sou Patur, o que acontece? Eu joguei terra. Talvez quando eu joguei terra, então vai ser a mesma coisa. Eu joguei terra no Reshut Yachid, e depois que a terra estava lá, se tornou Reshut Rabim. E aí eu vou ser Patur. Essa é a pergunta de Rabi Yochanan. Pergunta, fala Gemara, vamos a priori provar isso do que foi trazido um pouco mais para cima, mas que o próprio Rabi Yochanan falou, Detnan, não, foi trazido em outro lugar. Está ensinando o seguinte, Azorek arba amot bakotel. Se eu estava na rua e tinha na minha frente um kotel a 4 amot de distância, certo? O começo do kotel ficava 4 amot de distância da onde eu me encontro, certo? Isso daqui é o Reshut Rabim.
e eu joguei alguma coisa no kotel, uma coisa grudenta que prendeu no kotel. Lemala me'asarat tvachim kezorek ba'avir. Lemata me'asara kezorek ba'aretz. Está ensinando a o seguinte, se eu joguei uma coisa no kotel acima de 10 tvachim, é como se eu jogasse no ar. Sou patur. Se eu joguei abaixo de 10 tvachim, é como se eu jogasse no chão. E eu sou hayav, porque eu fiz uma coisa andar 4 tvachim. Ve'azorek ba'aretz ba'amot hayav. Alguém que joga alguma coisa a 4 amot de distância na rua, ele é hayav. Ve'avinan ba'a ve'alonach. Pergunta a Gemara pergunta o seguinte, olha, se eu peguei uma bola, por exemplo, a Gemara entende a priori que está tratando de uma bola, não de algo grudento, essa vai ser a resposta. Mas se eu peguei, por exemplo, uma bola, joguei no kotel, o kotel está a 4 amot de distância de mim, eu joguei a bola lá e ela voltou. Então ela não caiu a 4 amot de distância de mim, ela voltou para o lugar onde eu estou. Então por que no caso em que eu joguei alguma coisa no kotel, e o kotel estava a 4 amot de distância de mim, eu vou ser hayav? A priori isso bateu no kotel e voltou, e não andou 4 amot no Reshut Rabim. E Rabi Yochanan fala, está se tratando em algo grudento, certo? Dvelá é um negócio de figo que eles faziam que grudou no kotel. Ou seja, para Rabi Yochanan, se eu estou a 4 amot de distância de um kotel, de uma parede, e eu jogo algo que gruda na parede, e grudou abaixo de 10 tvachim, é como se tivesse caído no chão. O kotel ele é considerado parte do Reshut Rabim, é como se tivesse caído no chão. Pachut, o chão ele vira, se transforma em kotel, ele sobe, mas é igual cair no Reshut Rabim. Mas pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, mas olha, vamos imaginar a situação, o que eu tenho no meu caso? Eu me encontro no ponto A, o kotel está a exatamente 4 amot de distância de mim, certo? 4 amot de distância entre o lugar onde eu estou e o kotel, e o figo que grudou no kotel, tá bom que ele grudou no kotel que está a 4 amot de distância, mas o figo se encontra, não entrou dentro do kotel, ele está grudado no kotel. Então, se eu for analisar onde está o figo está a 3,99 tfachim. Não está a 4 amot de distância, 3,99 amot, porque ele está grudado no kotel, mas ele não está nos 4 amot, que é onde fica o kotel. Daqui, a priori, a gente vê que mesmo que diminui um pouco a distância, é considerado como se tivesse caído lá. Assim também no caso em que eu joguei terra no buraco, por exemplo. Se eu joguei terra num buraco e transformei o buraco em menos que 10 tfachim, não faz diferença, você hayav. Porque igual o figo grudado no kotel é como se tivesse chegado em 4 amot, a terra que cai no buraco é como se chegasse em 10 tfachim. Certo? É o que a Gemara quer provar. O próprio Rabi Yochanan poderia ter respondido a pergunta dele. Fala a Gemara que não, é diferente. Completa a pergunta, Ve'amai akamat meramot. Fala a Gemara, atem lo mevatelei, acha mevatelei. Fala a Gemara que é diferente. Por que é diferente? O figo que eu joguei no kotel, não vou deixar ele lá. Eu pretendo pegar ele de volta. Então, o meu figo que eu joguei no kotel, não é que a partir de agora, esse é o meu novo kotel. Eu anulo o figo perante o kotel e o figo se tornou parte do kotel. Não, o figo está grudado lá, depois eu vou pegar. Alguma hora eu vou pegar, vou levar para casa, vou comer, não sei o que eu vou fazer com isso. Então o figo, ele está apoiado no kotel, ele não se tornou parte do kotel. Então lá com certeza é hayav, porque o kotel que está a 4 amot de distância é como se fosse a continuação da rua. Então o meu figo caiu a 4 amot de distância. Mas a terra que eu jogo no buraco, eu vou deixar a terra lá. Ela vai se tornar parte do buraco. Então, pode ser que nesse caso é diferente. Pode ser que já que a terra vai se tornar parte do buraco, não é como se eu tivesse um pedaço de terra apoiado em um buraco de 10 tfachim. A terra virou parte do buraco, então pode ser que o caso é diferente. Por isso, Rabi Yochanan continuou se perguntando. Bom, não acha a resposta. Logo, no próximo mundo, a gente vai ver a opinião de Abaye, mas a priori, Rabi Yochanan não tem resposta. Bairava, pergunta Rava. Zarak daf vinachal gabe etedot. Se eu tinha na minha rua, por exemplo, etedot, estacas de madeira. Estacas de madeira com uma altura de 10 tfachim que estão na rua, elas são consideradas Reshut Rabim, porque elas não têm 4 por 4 tfachim, certo? Alguma coisa que está no Reshut Rabim, que está na rua, só é chamado de Reshut Rabim, de Reshut Echid, se ele tiver altura de 10 tfachim e largura de 4 por 4 tfachim. Então, se eu tinha estacas de madeira na rua, essas estacas são Reshut Rabim. E o que eu fiz? Eu peguei uma tábua e joguei em cima das estacas.
Agora, essa tábua é uma tábua larga, de 4 por 4 tvachim. Na hora que eu joguei ela em cima das estacas, elas transformaram as estacas em Reshut Yachid. Porque, digamos que eu tenha 4 estacas, uma do lado da outra, uma em volta da outra. E eu joguei um pedaço, uma tábua de madeira larga, de 4 por 4 tvachim em cima, e ela caiu justamente em cima das estacas, ela transformou essa área em Reshut Yachid. Então, pergunta Rava, parece, a priori, como a gente vê na continuação, a mesma pergunta de Rabi Yochanan. Essas estacas eram Reshut Rabim, eu joguei a tábua de madeira transformou as estátuas em Reshut Yachid. A pergunta é, se é considerado como se eu jogasse do Reshut Rabim por Reshut Yachid, porque agora isso é o Reshut Yachid, ou se não. Ou se na hora que eu joguei, é como se eu jogasse no Reshut Rabim, e depois ele se transformou em Reshut Yachid, certo? Se acontece tudo de uma vez só, ou se são duas etapas. Pergunta Gemara, qual a pergunta? Anachat Hefetz Vasiad Mechitza Bead Adade Kaatu? A pergunta de Rava, qual a pergunta de Rava? Será que a pergunta de Rava é que no momento em que a tábua apoia lá e ela se torna Reshut Yachid, vira uma Mechitza, será que isso acontece ao mesmo tempo e eu sou Hayav? Ou se tem duas etapas? Ou seja, tem a etapa em que a tábua cai no Reshut Rabim, e depois ela vira Reshut Yachid. A pergunta é se é uma ou duas etapas. Aí no de Rabi Yochanan, justamente a mesma pergunta de Rabi Yochanan. O que Rava está perguntando? Agmará, que Kamibai lerava que quando Ezrak daf hefetz al gabav. Mai. Não, a pergunta de Rava não é essa. Realmente, se eu jogar só o daf, se eu jogar só essa tábua, é realmente a mesma pergunta de Rabi Yochanan. Agora Rabi Yochanan se perguntou, Rava também se perguntou. A pergunta de Rava é o seguinte, em cima dessa tábua que eu joguei, tinha um hefetz, tinha um objeto. E aí aconteceu algo a mais. Aí acontece a seguinte pergunta, Mai, e a pergunta geral é o seguinte, olha, na hora que eu joguei a tábua, eu tenho a mesma dúvida de Rabi Yochanan, certo? Pode ser que na hora que eu joguei a tábua acontece ao mesmo tempo, a tábua ser apoiada e virar Reshut Yachid, ou pode ser que aconteça em duas etapas. A minha pergunta é se em cima da tábua eu tinha um objeto. Será que esse objeto vai junto com a Mechitza? E a dúvida continua. Igual com relação à tábua, existe dúvida se é considerado que eu joguei no Reshut Rabim e depois virou Reshut Yachid, eu sou patur? Ou se não, na hora que a tábua caiu, a própria tábua transformou aquele lugar em Reshut Yachid e aconteceu ao mesmo tempo, eu sou Hayav? E aí, sobre o Hefetz, objeto que está em cima, eu também vou ser Hayav. O Dilma, que van de lá, Efshar de Lomid Lapurta, Veadar Naich, que a Seat Mechitza, Veanachat Hefetz Dami. Ou talvez, no meu caso, falarava, o caso é um pouquinho mais ramur. Por quê? Porque mesmo que eu diga que quando eu jogo a tábua, eu passo por duas etapas, a tábua caindo em cima das estacas, que são Reshut Rabim, e depois se tornando Reshut Yachid, quando eu jogo a tábua com um objeto em cima dela, não é possível que o objeto tenha caído junto com a tábua e se mantenha encostado, grudado na tábua. Na hora que a tábua bateu nas estacas, o objeto provavelmente deu um pulo pequenininho, se separou da tábua e voltou. Então a pergunta de Rav é, será que na hora que eu jogo a tábua, mesmo que eu diga que o processo da tábua virar Reshut Yachid em duas etapas, então eu joguei a tábua em cima das estacas que é Reshut Rabim, e depois a tábua se transformou em Reshut Yachid, será que o objeto que tinha em cima da tábua, sobre ele você Hayav? Porque esse objeto, com certeza, na hora que a tábua caiu, ele pulou um pouquinho e caiu de novo. E na hora que ele caiu no Reshut Yachid. Ou talvez não, é uma coisa só, mesmo que teve um pulozinho, não é considerado duas etapas, teiko. Essa é a pergunta de Rava. E a Gemara também não tem resposta. Amarava, fala Rava. Pshita ali, tá claro para mim, maim algabei maim, ainonachatam. Se eu estava no Reshut Yachid, por exemplo, certo? E eu tinha um riozinho passando na frente da minha casa. E o riozinho era Reshut Rabim, no Reshut Rabim. E eu joguei água, quando água cai em cima de água, é como se tivesse apoiado lá. Então eu fiz a Kirá do Reshut Yachid e a Nachá no Reshut Rabim. Água sobre água, com certeza, é considerado como se tivesse apoiado. Egoz al gabei maim, mas se eu joguei um egoz, uma noz, se eu joguei uma noz em cima da água e a noz fica lá flutuando, lá vai na nachatam. Com certeza isso não é considerado que está apoiado lá. Então, embora eu tenha feito a kirá do Reshut Yachid, não é considerado que eu coloquei a noz no Reshut Rabim, porque ela não ficou apoiada, ela ficou boiando. E o contrário também, se eu tinha uma noz boiando na água e eu peguei ela da água, do Reshut Rabim, não é considerado que eu arranquei do Reshut Rabim e coloquei no Reshut Yachid, porque ela está boiando.
Bairava, a pergunta geral é o seguinte: Egos bekli vekli tzafal gabei maim. O que acontece se eu tinha lá água, e na água tinha um pratinho flutuando, e eu coloquei a noz em cima do pratinho. Eu estava no Reshut Yachid, a água era Reshut Rabim, tinha um pratinho flutuando em cima da água, eu coloquei uma noz em cima do prato. Será que isso é considerado que eu coloquei no Reshut Rabim ou não? Porque, por um lado, a noz em cima do prato é o lugar onde se colocam as nozes, está apoiada, mas o prato está flutuando. Essa é a pergunta. Mal, isso apareceu lá no comecinho da Maserhet. Minha mrina bataregosas linan veanair. Será que eu lido com a situação somente analisando o egoz, somente analisando a noz e o prato, e aí ele está apoiado? Ou de uma batarclias linan veanair? Ou será que não? Eu tenho que considerar também o cli, tenho que considerar o prato. E o prato está flutuando na água. Então, do mesmo jeito que o prato está flutuando e não é considerado apoiado, assim também a noz que está em cima do prato não é considerado que foi colocado no Reshut Rabim. Aí eu não fiz a melachá completa, eu não fiz a kirá e a nachá. Eu não tirei do Reshut Yachid e coloquei no Reshut Rabim. Eu só tirei de um Reshut, mas não coloquei no outro. Ficou na dúvida. Se eu tenho óleo em cima de vinho, é machloket Rabbi Yochanan e Rabanan, porque não é igual água com água, são dois produtos, são dois elementos diferentes, óleo e vinho, mas, de qualquer jeito, um fica em cima do outro. Sobre isso discutiram Rabbi Yochanan e Rabanan, se é considerado como se fosse uma coisa só ou não. Detenante, está na Mishnah, Shemen shetzaf al gabei yain venagat vulyon bashemen lo pasal el shemen. Rabbi Yochanan omer, shneem chibur ze la ze. Certo? A gente encontra com relação a outro assunto, com relação a tvulyon. Tvulyon é alguém que foi no mikve e ainda não passou a noite, certo? Não escureceu. A pureza dele ainda é limitada. Quando a pessoa vai no mikve, isso purifica ele, mas a purificação completa só acontece quando chega o dia seguinte, quando chega a noite. Isso é válido com relação a trumá. Alguém que ele é tvulyon, alguém que foi no mikve e ainda não anoiteceu, se ele encosta na trumá, ele invalida a trumá. Então, discutiram Rabanan e Rabbi Yochanan com relação ao seguinte: se eu tinha óleo de trumá e estava em cima de vinho de trumá, e veio alguém que ele é tvulyon, que ele impurifica, ele invalida a trumá, e encostou no óleo, mas não encostou no vinho. Rabanan falam, olha, encostou no óleo, o óleo está inválido, mas o vinho que está embaixo é separado, são duas coisas. Rabbi Yochanan ben Nuri fala, não, óleo em cima de vinho é apoiado, é uma coisa, se torna uma coisa só. Então, quando ele encosta no óleo, ele valida também o vinho de trumá. Então, essa discussão, Rabbi Yochanan Rabanan, se óleo em cima de vinho é uma coisa só, ou se é considerado como se estivesse flutuando, certo? É isso que Rava trouxe em cima. Amarabaia. Fala, Abaia, o seguinte. Bor birshut rabim amkassara, urechavash muná. Se eu tinha um buraco no Reshut Rabim, que ele tinha profundidade de 10 tfachim e a largura de 8 tfachim, ou seja, ele é um Reshut Yachid. Eu tenho a rua que é Reshut Rabim, na rua eu tenho um buraco com profundidade de 10 tfachim e largura de 8, que é o dobro do que eu preciso, certo? Para virar Reshut Yachid precisa de 4 tfachim. Eu tenho aqui uma largura de 8, ele é considerado Reshut Yachid. Se eu pegar uma machatzelet, uma esteira, jogar lá nesse buraco, é óbvio que eu sou chayav. Eu tirei do Reshut Yachid, tirei do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Hilka b'machzelet patur. Porém, fala bem o seguinte, se eu estava nessa situação, eu estava no Reshut Yachid, tinha um buraco com profundidade de 10 tfachim e largura de 8, e eu peguei uma martzelet, peguei uma esteira e coloquei bem no meio desse buraco e dividi o buraco em 2. Agora, na hora que eu divido o buraco em 2, o que eu tenho? Eu tenho 2 buracos com profundidade de 10 tfachim, mas com menos que 4 tfachim, porque o buraco inteiro tinha 8. Quando eu coloquei a mechitzá no meio, eu coloquei essa esteira no meio, que dividiu em 2, a própria esteira tinha uma largura. Então não sobrou 4 para cá, 4 para lá. Sobrou menos que 4. Eu transformei um buraco que era Reshut Yachid em 2 buracos que são Reshut Rabim. Porque cada um por si só não tem a medida necessária. Fala Baie, patur. Nesse caso está patur. Porque mesmo que eu estou colocando a esteira no buraco que é Reshut Yachid, na hora que eu coloco a esteira, ele se transforma em Reshut Rabim, e aí não é considerado que eu coloquei da rua Reshut Rabim no Reshut Yachid. É considerado como se eu colocasse o Reshut Rabim no Reshut Rabim. Ou seja, de acordo com a Abai, a pergunta de Rabbi Yochanan atrás, que ele ficou na dúvida, são 2 etapas ou uma etapa só, para a Abai está claro que é uma etapa só. Na hora que eu coloco a machatzelet, essa esteira lá no meio, ela transforma um buraco em Reshut Rabim,
e é considerado como se eu tivesse colocado no Reshut Rabim. לאביי דפשיטא לב דמחצלת מבט למחיצה, כל שכן חוליה דמבט למחיצה. Para Abaye, que no caso em que eu coloquei uma esteira, é patur, porque a minha esteira divide o buraco em dois, e eu tenho dois Reshut Rabim, e é patur. Para Abaye, que isso é claro, obviamente, mais ainda caso eu jogue terra e levante o buraco de 10 para 9, porque a esteira, provavelmente eu vou tirar alguma hora. Mesmo a esteira, que geralmente é possível que eu tire, é considerado como se ela tivesse lá fixo e divide o buraco em dois. Se eu jogo terra, que vai ficar lá para sempre, mais ainda que isso muda o status do buraco de Reshut Achid para Reshut Rabim. Então, para Abai, que o caso da esteira é óbvio, que ele transforma em Reshut Achid para Reshut Rabim, e eu sou patur, mais ainda se eu jogo terra. Agora, mas para Rabi Yochanan, que ficou na dúvida com relação a Juliá, com relação ao buraco, com relação à esteira, Rabi Yochanan concorda que com certeza é Hayab. Mesmo que Rabi Yochanan ficou na dúvida com relação à terra no buraco, que quando eu jogo a terra eu transformo um buraco de Reshut Achid para Reshut Rabim, porque eu levanto ele de 10 para 9 Tvachim, com relação a Machatzelet, com relação a alguém que colocou uma esteira no buraco, para Rabi Yochanan é pashut que é Hayav. Porque eu não vou deixar a esteira lá. A esteira é uma coisa que tem valor, eu não vou deixar ela num buraco no meio da rua. Então, mesmo que eu coloquei ela lá, ela não transforma esse buraco em Reshut Arabim. Não divide ele em dois. Então é Hayav. Bom. Vem Rabai, fala Bai. Bor Reshut Rabim Alkassarav Rechavav Arba. Meleamaim. Se eu tenho um buraco no Reshut Arabim, que ele tem a profundidade de 10 fachim e largura de 4. Ou seja, ele é um Reshut Achid. Só que ele está cheio de água, certo? O meu buraco está cheio de água, mesmo assim, se eu jogar alguma coisa dentro dessa água, jogar lá água, por exemplo, alguma coisa que vai afundar e vai cair lá embaixo, eu sou Hayav. Porque a água não diminui o buraco. Se o buraco ele tem 10 fachim de profundidade, 4 de largura, mesmo que ele está cheio de água, é como se estivesse vazio, ele continua sendo Reshut Achid. Melea perot, mas se o buraco está cheio de frutas, vezrak letochá patur. Mas se ele está cheio de frutas e eu joguei alguma coisa nesse buraco, eu sou patur, porque o buraco é considerado Reshut Arabim. Porque as frutas tiram o buraco, tiram o tamanho do buraco. Água não diminui o tamanho da mechitzá. Se eu tenho uma profundidade de 10 fachim e largura de 4, colocar água lá não muda esse status. Mas as frutas é algo mais físico, algo mais palpável, digamos assim. E é considerado como se eu diminuísse tanto na largura quanto na altura do buraco. Tá, na minha tem uma braita que apoia, fala também o que a Baia falou. Azorek minayam lisartia, minaisartia layam, patur. Isartia é um lugar que ele é considerado Carmelit. E o mar é considerado, desculpa, o mar é Carmelit e Isartia é Reshut Rabim. Alguém que joga do mar para Isartia, digamos praia, tá? Alguém que jogou do mar para praia, ou da praia para o mar, é patur. E Rabi Shimon Omer, e mesmo como Shizraka, Mokasavra, Chavarba, Chayav. Tá na cama e falou o seguinte: olha, alguém que jogou do mar para a praia, da praia para o mar, ele é patur, porque a praia é Reshut Rabim, o mar é Carmelit, que é proibido só Midirabanan, então ele é patur, ele não fez uma proibição da Torá, ele não jogou do Reshut Achid para o Reshut Rabim, ele jogou de um lugar patur para um lugar de um Reshut Rabim para um Carmelit, é patur. E Rabi Shimon fala, se o lugar do mar onde você jogou não é o mar igual a gente conhece, que ele vai descendo devagarzinho. Se o lugar do mar onde você jogou água, ele tem uma profundidade de 10 fachim e largura de 4 por 4, é Hayav. Fala, Rabi Shimon, olha, se por exemplo você jogou não no mar, você jogou numa lagoa, que ela é profunda, ela tem profundidade de 10 fachim e largura de 4, fala, Rabi Shimon, o fato dela ter água, a gente não considera isso. O fato dela ter água não vai transformar ela em Carmelita, ela vai continuar sendo Reshut Achid, porque ela tem toda essa largura. Então, o que a Baia falou em cima, que um lugar cheio de água, ele continua sendo considerado como se ele tivesse vazio, e ele tem profundidade de 10 e largura de 4, essa é a opinião que a gente encontra de Rabi Shimon na Mishnah. Então, vamos parar por aqui, porque vai começar uma Mishnah nova. Bezat Hashem, amanhã continuamos.